Bom dia, amados irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Cidade Líder. Vamos para mais uma aula da nossa escola dominical, Sala dos Adultos. Hoje com a lição de número 4 da nossa revista, que ela tem como título Crer, Servir e Cuidar. E o texto base está também bastante conhecido, está no Evangelho segundo Lucas 10, 25 a 37. Crer para nós é acreditar, é você ter confiança, é você não ter dúvidas, isso é o crer. Servir é a forma de nós expressarmos a nossa fé, nós expressarmos nosso respeito ao ser humano, de nós demonstrarmos a nossa humildade, o nosso amor pelo próximo. E cuidar é de nós zelarmos, de nós atendermos aí as necessidades do nosso próximo. E o texto ele retrata exatamente essa questão, principalmente para que nós possamos identificar quem é o nosso próximo. Então, o intérprete da lei, ele interpela Jesus e faz, esse questionamento. Ele faz dois questionamentos, e o segundo questionamento é quem é o nosso próximo, a quem nós devemos ter como o nosso próximo. E Jesus, então, ele explica através da parábola do bom samaritano, onde um certo homem ele desce ali no caminho para Jerusalém, e ele é atacado por salteadores, por ladrões que roubam tudo aquilo que ele tinha de pertences, e também acabam provocando violência física contra ele, e ele fica jogado no caminho. Nessa passagem, então, primeiro ao deslocamento de um sacerdote que vê o homem ali necessitando de ajuda e passa ao largo, passa direto. Posteriormente, um levita também adota o mesmo comportamento. E por último, então, é que se desloca pelo caminho um samaritano, e ele, compadecido da situação daquela pessoa, o ajuda, cura ali momentaneamente as suas feridas, leva ele até a cidade, deixa posteriormente ele numa hospedaria, ainda paga para que a pessoa cuide dele até que ele se restabeleça. E aí Jesus pergunta quem agiu com amor ao próximo ali, e o intérprete então responde que é o samaritano. Quais são os detalhes? Os detalhes é que o sacerdote, ele era uma pessoa que estava ali para ensinar o povo a amar. O levita também, ele tinha essa responsabilidade para com o povo de cuidar dos louvores, cuidar da liturgia. Então eram pessoas que tinham conhecimento da lei, tinham conhecimento de Deus, e agiram de uma maneira onde eles demonstraram um certo egoísmo, onde eles demonstraram que não expressaram de uma forma verdadeira o amor de Deus. E o samaritano, que pela cultura, pela tradição da época, eles tinham uma certa intolerância um povo com o outro, um não aceitava o outro. Os samaritanos, eles eram considerados pelos judeus como impuros. Essa pessoa que age com misericórdia e acaba ajudando aquela pessoa, não é? E hoje em dia, meus irmãos, quem é o nosso próximo? São os moradores de rua? São as pessoas famintas? São as pessoas marginalizadas? Não é? Isso é uma pergunta que constantemente nós fazemos. E meditando sobre o texto, eu acabei vendo uma explicação que me chamou muito a atenção, que está lá no verso 23, onde diz que o samaritano ele se compadece, ele se compadeceu daquela situação. E a palavra no grego, no texto original em grego, eu não sei pronunciá-la aqui, mas ela é muito mais forte do que se compadecer. É uma palavra que demonstra que ele ficou tão impactado que aquela situação, aquele sofrimento daquela pessoa causou uma reviravolta no seu estômago, embrulhou o estômago. É uma situação, é um sofrimento que realmente chama a atenção. O que o motivou
a ele auxiliar aquela pessoa, a ele ajudar aquela pessoa e agir de misericórdia com ele, né? E interessante é que aquela pessoa, ela foi colocada naquela situação de sofrimento, de vulnerabilidade, não por opção, mas porque outras pessoas a colocaram naquela situação. Então, outras pessoas, ou por ganância, ou por violência, ou por egoísmo, é que levaram aquela pessoa àquele estado, aquele estágio de sofrimento. E eu entendo, não é, que nós como igreja também, nós temos essa obrigação de cuidar das pessoas, de servir. Mas é necessário também, em razão da nossa atualidade, da situação da nossa sociedade, que a igreja ela tenha sabedoria, ela tenha estratégia para identificar quem são essas pessoas que se colocam numa situação de vulnerabilidade por egoísmo e violência, né, e ação de outras pessoas, e outras pessoas que se colocam numa situação de vulnerabilidade por opção, não é? Então, são dois cuidados diversos que a igreja deve adotar. Um carece de cuidados materiais, de suporte material. Outro carece de um suporte espiritual, não é? Então, as pessoas que necessitam de auxílio material, principalmente, são pessoas que encontram-se sofrendo ou porque foram demitidas, estão desempregadas, foram vítimas de roubo, foram vítimas de um incêndio em suas posses, algo que é muito comum aqui em São Paulo, de alagamento, perdem tudo. Então essas pessoas encontram-se sofrendo, às vezes por doenças também, encontram-se sofrendo numa situação de ajuda, e a igreja tem que auxiliá-las, e o auxílio que elas necessitam é realmente o auxílio material, porque elas foram colocadas naquela situação, não é? E elas necessitam do suporte, do auxílio nosso como cristãos e como igreja, para que elas possam superar aquela fase. Agora, existem aquelas pessoas que se colocam nessa situação por opção, querem ser moradores de rua, querem viver sem trabalhar, se contentam, não é? na miséria, na pobreza. Então essas pessoas, elas não necessitam de auxílio material, elas necessitam de algo muito maior, que é a palavra de Deus, é o Evangelho, que possa fazer com que aquelas pessoas entendam que aquela situação que elas vivem não é a situação que Deus deseja a ela. Deus quer muito mais para aquelas pessoas. Então elas precisam entender que o estilo adotado por elas para vivenciarem não é aquilo que Deus quer. E elas precisam compreender isso. Então elas não precisam de recursos materiais, porque se você der um alimento, se você der um vestuário para essa pessoa, vocês até podem discordar disso, mas você está incentivando aquela pessoa a continuar naquela situação de vulnerabilidade. Você está incentivando aquela pessoa a continuar naquela situação de miséria. E Deus não quer isso de cada um de nós, Deus não quer isso da igreja. Deus quer que cada um perceba que todos nós temos valor, e Deus quer sempre o melhor para cada um de nós, não é? Eu tenho às vezes muitos questionamentos, não é? Às vezes sobre o papel da igreja de ser né? De sustentar às vezes pessoas que, sendo válidas para o trabalho, optem por viver na ociosidade. Será que a igreja tem que sustentar essas pessoas? Eu creio que não. Então essas pessoas elas não precisam de recursos materiais, elas precisam da palavra. E o cuidado da igreja aí está no Evangelho, em levar a palavra. Agora, pessoas que se encontram sofrendo por doenças, pessoas que se encontram sofrendo por
por desastres, uma série de outras coisas, essas pessoas sim necessitam de recursos materiais. Então, nós como igreja, nós temos que ter essa sabedoria, nós temos que ter essa estratégia de cuidar e de servir sempre, mas saber exatamente que tipo de cuidado cada um dos irmãos necessitam. Nós temos que identificar a necessidade de cada um para que o nosso serviço não seja em vão, para que o nosso serviço possa frutificar. Bom, irmãos, eram essas palavras que eu gostaria de levar aos irmãos para que pudessem refletir. Temos o nosso grupo também no WhatsApp, se os irmãos quiserem comentar alguma coisa, sintam-se à vontade, mas o importante é nós discutirmos esses temas e buscarmos aí uma forma de auxiliarmos, né? Quer com a palavra, quer com recursos materiais, a todos aqueles que são próximos a nós, próximos à igreja. Muito obrigado, fiquem com Deus, não é? Que Deus possa abençoar a todos.